Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é anfíbios. Vamos entender melhor esse tema? Objetivos e habilidades BNCC dessa aula. Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, quantidade de água, tipo de solo, disponibilidade de luz, temperatura. Correlacionando essas características à flora e à fauna específicas. Anfíbios são animais vertebrados. Animais vertebrados são aqueles classificados como tendo uma coluna vertebral, crânio e a presença da notocorda, que é um tubo nervoso presente na fase embrionária. Os anfíbios têm pele úmida, sem pelos ou escamas, pele fina. Já nós vamos entender a importância dessa pele tão sensível para a respiração dos anfíbios. Eles são chamados bifásicos, ou seja, tem duas fases. Uma fase aquática, que é a fase do girino, e a fase adulta, que já é, por exemplo, no caso, nós temos a fase terrestre. A palavra anfíbio significa dois, e a palavra bio significa vida, ou seja, dois modos de vida, duas fases de vida, uma aquática e uma terrestre. Esses animais são ectotérmicos, ou seja, eles não regulam a sua temperatura. Então a sua temperatura depende do ambiente, porque o seu metabolismo não faz esse processo. Vamos entender algumas características gerais desses anfíbios. O esqueleto possui o esqueleto axial, que é formado por crânio e coluna vertebral, e nós temos também o esqueleto apendicular, que são os membros complementares do esqueleto axial, ligados ao esqueleto axial. Patas, entre outros. Aqui nós temos toda a parte óssea relacionada a esse processo em volta do esqueleto central, que é o axial. Nós temos também a presença de glândulas que secretam veneno. São animais que têm o veneno como uma arma de proteção contra predadores. Quais são os representantes desse grupo tão variado? O primeiro é da ordem Anura. A ordem Anura é representada pelas rãs, pelas pererecas, pelos sapos. Qual é a diferença entre eles? Quando você vê um sapo assim, você consegue diferenciá-lo? Tem certeza que é realmente um sapo, é uma rã? Vamos entender como se dá essa diferenciação. As rãs, ela tem uma corcunda, mais característica dorsalmente, tem a pele lisa, e algo que difere muito facilmente são as suas patas. As patas traseiras são alongadas. Pererecas, elas têm o hábito arborícola e para se fixar, elas precisam ter umas membranas nos dedos. Então aqui nós temos a presença de discos adesivos nas pontinhas dos dedos que facilitam essa fixação. As pererecas também possuem as membranas, digitais entre os dedinhos. Já os sapos têm a glândula paratóide bem desenvolvida, nós temos um inchaço muito característico na região da garganta. O tamanho sempre é maior em comparação com rãs e pererecas, e eles têm uma pele mais rugosa. Então, quando você vê um animal maior, com a pele mais rugosa, certamente você está vendo um sapo. Segunda ordem, caudatos, tá? Aqui, também chamado de urodelos, nós temos a representação de salamandras, tritões. Eles possuem o corpo alongado, as patas curtas e uma cauda. Por isso, caudatos. Antes eram até confundidos, olhando muito rapidamente com répteis, com lagartos, por causa da sua forma. Mas perceba, eles não têm a pele queratinizada, a pele mais grossa, é uma pele mais fina, úmida, caracterizada. Eles possuem hábitos muito próximos à água, hábitos aquáticos, não possuem escamas, não possuem unhas, e a locomoção se dá muito parecida com a locomoção dos peixes, de forma lateral. Algumas espécies apresentam veneno, então aqui nós temos a representação da salamandra, a primeira fotinho, e aqui embaixo nós temos o tritão, que também faz parte dessa ordem dos caudatos. Cobras cegas e cecílias, nós temos aqui a terceira ordem, Eles são característicos de regiões tropicais. Por que se chama cobra cega? Nesses animais, o olho é totalmente atrofiado. Então nós temos aqui pouca luminosidade, pouca percepção de luminosidade, de características por esses organismos, mas por isso vivem justamente enterrados em algumas regiões. Mas é um animal muito bem adaptado às suas regiões. Ele possui corpo cilíndrico, alongado e com anéis.
Esses animais não possuem patas e não possuem caudas, tá? Como se dá a respiração dos anfíbios? Os anfíbios, quando na fase larval, aqui nós temos a representação de um sapo, a fase larval, que é o girino, nós temos a respiração por brânquias, que são estruturas que facilitam a captação dos gases respiratórios na água. Já na fase adulta, nós temos um desenvolvimento dos pulmões, então os sapos apresentam pulmões e também respiram pela pele. Esses organismos têm uma pele muito sensível, então eles conseguem captar e fazer as trocas gasosas também pela pele. Devido a essa necessidade, os anfíbios não conquistaram totalmente o ambiente terrestre. Eles ainda dependem da água para sobreviver, tanto para a reprodução como também para manter a sua pele úmida. Então aqui nós temos uma necessidade muito grande de ambientes úmidos para a troca gasosa. Circulação dos anfíbios, ela é fechada e dupla. Fechada porque só se dá em vasos sanguíneos, ou seja, toda essa circulação acontece dentro de vasos. Dupla, porque passa 2 vezes pelo coração. Vamos entender melhor como se dá essa circulação. Nós temos um coração com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Aqui, perceba que a passagem, tanto do sangue arterial e venoso, pelo coração, átrios e ventrículos são as 2 cavidades superiores. Já no ventrículo, que é o único, nós temos a mistura do sangue oxigenado com o sangue rico em gás carbônico, que é também chamado de sangue venoso. Olha, por comparação, nós temos aqui a circulação simples, que é dos peixes, né? Observe que nós temos apenas uma passagem, e nesse caso da circulação dos peixes, é um coração com uma cavidade apenas, um átrio e outra cavidade, o ventrículo, ou seja, 2 cavidades. Já no coração dos anfíbios, nós temos 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. E por comparação, nós temos aqui um mamífero, que também apresenta essa divisão, mas aqui nós temos 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Perceba que nos mamíferos, o sangue arterial, sangue rico em oxigênio, não se mistura com sangue rico em gás carbônico, que é o sangue venoso. Excreção dos anfíbios. A excreção se dá devido à presença de rins. Qual é a substância secretada? Aqui nós temos a excreção de amônia na fase aquática e depois a ureia na fase terrestre. Perceba que nós temos aqui os rins sendo representados na imagem. Então são organismos que, por causa desses 2 modos de vida, apresentam também essa diferenciação. Vimos a diferença em relação à respiração, que muda na fase adulta. Também vemos aqui a mudança em relação à excreção, a substância que é liberada através desses organismos. Fase de girino, amônia, e quando está na fase adulta, ureia. Reprodução dos anfíbios. Aqui nós temos a união de um macho e de uma fêmea. Mas a fecundação deles não é interna, é uma fecundação externa. Eles se aproximam, nós temos aqui o chamado abraço nupcial, para a liberação dos gametas na água. Esse gameta depois se fecunda, né? Um gameta masculino fecunda o gameta feminino e nós temos a formação do zigoto. Esse ovo fecundado vai se desenvolvendo na parte do embrião, que vai passar pela fase larval, que é o girino, depois passa para a fase adulta já terrestre. O coachar do sapo é também um mecanismo de atração da fêmea, além de proteção também contra predadores. Aqui mais uma representação, ó. Os óvulos, né? O desenvolvimento do embrião, depois a fase do girino e depois a fase adulta completa dos sapos. Perceba que na fase intermediária nós temos uma microcauda ali, né? Representada por esses organismos, mas depois elas acabam sendo eliminadas e o sapo fica com a aparência que nós conhecemos. Os anfíbios são importantes indicadores ambientais. Eles são altamente sensíveis à qualidade do ambiente. Como falamos, a pele dele tem estruturas muito características para a troca gasosa. Então é uma pele extremamente sensível. Aqui nós temos então uma pele que capta contaminantes, se há algum produto químico contaminante, a variação de temperatura muito expressiva. Então o anfíbio acaba sendo esse indicador ambiental. Se há a presença de anfíbios, provavelmente o ambiente está bem conservado. Se os anfíbios começam a morrer, a desaparecer, nós podemos entender que ali está tendo algum desequilíbrio ambiental.
populações e espécies de anfíbios estão desaparecendo no mundo. Aqui nós temos um alerta muito importante, porque se esses animais estão desaparecendo, é preciso um olhar muito cuidadoso em relação ao equilíbrio do planeta. Vamos realizar alguns exercícios? Anfíbios são indicadores ambientais, argumenta o Armandinho. A presença deles é sinal que o local não está poluído. Por favor, filho, vá para o banho, né? Está aqui o Armandinho com um sapo na cabeça, o pai preocupado. Ele está todo sujinho ali, mas ele está falando algo muito importante. Anfíbios são altamente sensíveis à qualidade do meio ambiente, como a qualidade da água e do ar. O desmatamento e o uso de agrotóxicos não autorizados representam um risco para o grupo? Explique. Sim, através da pele, como falamos, os anfíbios também realizam trocas gasosas. A presença de contaminantes na água e ar afetam esse processo, o que pode levar à morte de muitos animais. 2. Sabemos que o nome anfíbio é derivado do grego e significa duas vidas. Marque a alternativa que indica corretamente o motivo pelo qual receberam esse nome. A. Os anfíbios apresentam esse nome em virtude da presença de uma fase larval e uma fase adulta. B. Os anfíbios apresentam esse nome porque apresentam uma fase larval aquática e uma forma adulta terrestre. C. Os anfíbios possuem esse nome pelo fato de serem capazes de se reproduzirem apenas 2 vezes. D. Os anfíbios recebem esse nome em razão da capacidade de alguns mudarem de sexo quando não há o sexo oposto para a reprodução. Qual é a nossa resposta correta? Letra B. Os anfíbios recebem esse nome porque o girino, larva, desenvolve na água, mas quando atinge a fase adulta torna-se terrestre, né? Anfíbios, 2 modos de vida. 3. Os anfíbios podem ser divididos em anuros, urodelos e giminofionos. Os anuros são aqueles que possuem patas, entretanto não apresentam caudas. Entre seus representantes podemos citar: letra A, sapos, rãs e salamandras. Letra B, salamandras, tritões e cecílias. Letra C, cobras cegas, sapos e pererecas. Letra D, salamandra, cobra cega e tritões. Letra E, sapos, pererecas e rãs. Qual é a nossa resposta correta? Letra E, os anuros são os anfíbios desprovidos de cauda, que possuem como representantes sapos, rãs e pererecas. 4. Os anfíbios adultos, apesar de viverem no ambiente terrestre, devem sempre se manter próximos a locais úmidos. Isso se deve ao fato de: letra A, possuir exclusivamente respiração branquial. Letra B, possuírem pele sensível sem estruturas que evitam a perda de água. Letra C, alimentarem-se exclusivamente de animais aquáticos. Letra D, possuírem pulmões pouco eficientes e ainda necessitarem em alguns momentos da realização da respiração branquial. Qual é a nossa resposta correta? Letra B, em virtude de sua pele sensível, que perde água facilmente, esses animais devem permanecer próximos a ambientes úmidos, lagos ou rios, evitando assim a sua desidratação. 5. Sapos e rãs estão desaparecendo numa velocidade jamais observada em países onde sua ocorrência era comum. Porém, essa redução tem sido observada em todo o mundo. Aqui nós temos a reportagem do Globo de 98. Esses animais, citados no artigo, pertencem à classe dos vertebrados que apresenta, letra A, fecundação externa e respiração pulmonar e cutânea. Letra B, pecilotermia e rins metanéfros. Letra C, metamorfose e circulação aberta. Letra D, viviparidade e digestão intra e extracelular. Ou letra E, ovo telolécito e saco vitelínico como único anexo embrionário. Vamos aqui relembrar, né? O que é um saco vitelínico? Aqui nós temos aquela estrutura presente em répteis, que os ovos têm essa nutrição para o embrião. Na letra D, nós temos aqui viviparidade, ou seja, o organismo não nasce diretamente do ovo, ele já nasce prontinho da fêmea. Na letra C, nós falamos sobre a circulação aberta, né, que é aquela que não acontece em vasos sanguíneos. Na letra D, nós temos aqui um animal que não faz a sua regulação, mas nós temos um tipo de rins que não está presente nos anfíbios. Qual é a única resposta que pode ser a correta aqui? Letra A,
A fecundação em anfíbios é geralmente externa, como falamos, né? A fecundação é na água. E na fase adulta, sua respiração é pulmonar e pela pele. Vale destacar que na fase larval, eles apresentam respiração branquial. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre anfíbios. Eu espero você em uma próxima. Tchau!